Meus irmãos, seja bendito nosso Deus, nosso Senhor, nosso grande Criador, nosso Redentor, que segundo a sua muita misericórdia nos gerou, nos regenerou para uma viva esperança. Por essa razão, estamos reunidos nessa noite para adorá-lo, bendizê-lo com hinos, cânticos, com a leitura da palavra, orando ao Senhor e recebendo do Senhor as instruções do céu, da sua palavra, do seu evangelho, a pregação da palavra do nosso Senhor. Por isso, então, quero convidar os irmãos a atentarem hoje para o texto de Apocalipse, no capítulo 13. Vamos atentar para os versículos 5 a 10, mas eu lerei toda a sessão, começando no versículo 1, Apocalipse capítulo 13, do versículo 1 ao versículo 10. O sermão, porém, será dos versículos 5 a 10. Convido os irmãos que podem se colocar em pé, para que desse modo ouçam, meus irmãos, acompanhando nas suas Bíblias, a leitura que farei do texto. Apocalipse capítulo 13, versículos 1 a 10. Irmãos, assim diz a palavra do Senhor. Vi emergir do mar uma besta que tinha 10 chifres e 7 cabeças, e sobre os chifres 10 diademas, sobre as cabeças nomes de blasfêmia. A besta que vi era semelhante a leopardo, com pés como de urso e boca como de leão. E deu-lhe o dragão o seu poder, o seu trono e grande autoridade. Então vi uma de suas cabeças como golpeada de morte, mas essa ferida mortal foi curada, e toda a terra se maravilhou seguindo a besta. E adoraram o dragão, porque deu a sua autoridade à besta. Também adoraram a besta, dizendo: quem é semelhante à besta? Quem pode pelejar contra ela? Foi-lhe dada uma boca que proferia arrogâncias e blasfêmias, e a autoridade para agir 42 meses. E abriu a boca em blasfêmias contra Deus, para lhe difamar o nome e difamar o tabernáculo, a saber, os que habitam no céu. Foi-lhe dado também que pelejasse contra os santos e os vencesse. Deu-se-lhe ainda autoridade sobre cada tribo, povo, língua e nação. E adorá-la-ão todos os que habitam sobre a terra, aqueles cujos nomes não foram escritos no livro da vida do Cordeiro, que foi morto desde a fundação do mundo. Se alguém tem ouvidos, ouça. Se alguém leva para cativeiro vai. Se alguém matar a espada, necessário é que seja morto a espada. Aqui está a perseverança e a fidelidade dos santos. Amém. Meus irmãos, vamos orar mais uma vez, suplicando a misericórdia, a graça do Senhor. Nosso Deus bondoso, nosso Senhor, nosso Pai celestial, Deus bendito eternamente, Tu que reinas soberanamente sobre todos os povos, todas as nações, sobre toda a terra, a Ti, ó Deus, vimos adorar nessa noite. Temos entoado hinos ao Senhor. Temos lido a Tua bendita palavra. Mas agora temos a oportunidade que o Senhor mesmo nos dá de sermos instruídos, aconselhados, fortalecidos, guiados, alimentados pela pregação do Evangelho. Suplicamos ao Senhor que o Senhor seja misericordioso conosco. Dá, ó Deus, a mim, como a todos os pregadores, o vigor físico, espiritual necessário
para proclamar hoje e sempre, até a vinda do Senhor, até o nosso chamado, a tua palavra. E a todos nós, servos do Senhor, igreja do Senhor, ó Deus bondoso, reaviva-nos pela tua palavra. Ensina-nos a amar a tua palavra. Nos ajuda a obedecer a tua palavra. Dá-nos iluminação, compreensão do Evangelho, para que vivamos para a glória do Senhor, honrando em todas as coisas o teu santo nome. Também te suplicamos, ó Deus, que o Senhor seja misericordioso para com aqueles que ouvem o Evangelho, mas não são crentes. Que o Senhor os faça ver o seu estado de pecado e a grande misericórdia que o Senhor mesmo providenciou para salvar o pecador em Cristo. Oramos no nome de Jesus Cristo, teu Filho. Amém, Senhor. Meus irmãos, os irmãos podem sentar. E mais uma vez, meus irmãos, vamos considerar a ação de Satanás sobre a igreja, nesse período em que caminhamos para a glória celestial. Nós estamos como que numa jornada para o céu. Podemos compará-la a Israel no deserto. Aquela caminhada histórica, real de Israel, tendo sido eles libertados do Egito, da escravidão no Egito, caminhando então para a Canaã terrena, a terra prometida para eles, a terra do descanso, prefigurava ou prefigurou também a nossa caminhada para o céu. Nesse tempo, a igreja é perseguida. A igreja proclama o Evangelho, dá testemunho do Evangelho. Cada crente está vivendo para a glória e louvor de Deus. Mas somos perseguidos por um terrível inimigo de Deus e da igreja, que Apocalipse 12:13 identifica como Satanás, o diabo, o grande serpente, o grande dragão, o inimigo do povo de Deus. Nessa perseguição, Satanás, como ouvimos no domingo passado, convoca alguns auxiliares, como a besta que surge do mar, que nos é apresentada no texto que lemos, Apocalipse 13:1-10, a besta que surge da terra, que é apresentada nos versículos 11-18 do capítulo 13, e também a grande Babilônia, que aparece no capítulo 14, versículo 8, e mais adiante no capítulo 17 do livro de Apocalipse. No domingo passado, nós começamos a olhar esse texto, vimos algumas características da besta que surge do mar. O texto apresenta a sua origem, algumas de suas características, também apresenta a sua fonte de poder e autoridade, e também o seu caráter blasfemo e perseguidor, que veremos hoje, versículos 5-7. A sua autoridade sobre os povos da terra, versículos 7 e 8, e concluiremos essa primeira parte do capítulo 13 com uma exortação e encorajamento à igreja, versículos 9-10, onde o texto diz: aqui está a perseverança e a fidelidade dos santos. O que simboliza, meus irmãos, a besta do mar? Qual é a sua ação como uma aliada de Satanás para perseguir a igreja? O que é a besta? Nós já sabemos, os que têm acompanhado os sermões do domingo à noite, que Apocalipse apresenta a besta que surge do abismo, a besta que surge do mar e a besta que surge da terra. E no domingo passado eu apresentei aos irmãos uma definição geral do que é a besta, do significado de besta. De modo geral, nós podemos dizer que essas bestas são forças, poderes auxiliares de Satanás na perseguição à igreja de Cristo Jesus. A palavra besta aparece na Bíblia, vamos lembrar novamente, não só em Apocalipse. Aqui em Apocalipse é traduzido por besta, mas em outras passagens do Antigo e do Novo Testamento significa um animal feroz, até mesmo um animal vivo,
uma força contra Deus. A ênfase em Apocalipse é na ferocidade, na malignidade dessas figuras simbólicas que auxiliam Satanás na perseguição da igreja. Domingo passado vimos a sua origem, algumas características da besta que surge do mar, que trabalha auxiliando Satanás, e vimos, meus irmãos, o que simboliza a besta. Lembram os irmãos, vamos lembrar juntos, que o mar simboliza as nações, seus governantes, em sua fúria contra a igreja. É importante dizer, meus irmãos, que Deus mesmo estabeleceu as nações. Deus mesmo estabeleceu os governantes. Deus mesmo estabeleceu o Estado e as suas instituições. Nós vemos na Bíblia como Deus fala do Estado, das suas instituições. Na sua graça comum, Deus estabeleceu o governo. E nós somos abençoados por Deus através também dessas instituições. Se não fosse a graça comum de Deus para, por exemplo, diminuir a força do mal, tantas vezes, através das próprias nações, do Estado, do governo, nós teríamos muito mais problemas na Terra. Porém, também, as nações em sua impiedade, representadas tantas vezes por seus governos ímpios, são contrários em vários momentos da história, em vários lugares na Terra, se portam contra Deus e têm perseguido a igreja do Senhor. Vamos nos lembrar de nações bem antigas, como os sírios e os assírios. A Assíria perseguiu Israel, os babilônios perseguiram Israel, os egípcios perseguiram Israel, e ali estava a igreja do Senhor. Os romanos crucificaram a Cristo, todos eles o fizeram debaixo da soberana vontade e propósito de Deus, mas perseguiram a igreja do Senhor. Os apóstolos viveram em tempo de perseguição, a igreja. O apóstolo João viveu em tempo de perseguição, ele escreveu o Apocalipse por essa razão, para encorajar os irmãos da região onde ele serviu como apóstolo e presbítero das igrejas, como pastor nas igrejas, na província romana da Ásia Menor. Se nós olharmos hoje no mapa, ali está o estado da Turquia, mas naquele tempo era a província romana da Ásia Menor, onde estavam as 7 igrejas do Apocalipse. Não só aquelas 7 igrejas, havia ali outras igrejas fiéis. Eles foram perseguidos pelo Senhor, pelo Estado romano. A besta que surge do mar, como ouvimos no domingo passado, simboliza o Estado por seus representantes, seus governantes ímpios, que se portam nesse período da história. Aqui não nos referimos a um governante especificamente, a um Estado especificamente, mas nesse período da história, Satanás também se utiliza do Estado, como se utilizou do Estado romano, na época do apóstolo João, para perseguir a igreja do Senhor. João, então, viu surgir de entre as nações do mundo, mais uma vez, não de uma nação específica, mas o que é revelado a ele, que de entre as nações do mundo, Satanás, utilizando-se do poder das nações, do Estado, persegue a igreja de Cristo. No contexto do apóstolo João, e isolado e exilado, como estava na ilha de Patmos, rodeado pelo mar, só para que nos lembremos, quando, por exemplo, João via algum navio aproximando-se daquela ilha, ele estava vendo, muito provavelmente, a força do Estado romano, trazendo, possivelmente, outros exilados, não somente por causa de perseguição cristã. Naquele período também o Estado romano condenava pessoas ao exílio por causa de outros crimes, e quando João via um navio se aproximando, ele via surgir do mar a força do Estado
que ele estava sentindo na sua própria pele perseguir o Evangelho, a pregação, o testemunho do Evangelho, perseguir a igreja do Senhor. Portanto, essa figura, esse símbolo da besta que surge do mar, é uma referência ao poder do Estado perseguindo a igreja do Senhor. João apresenta algumas descrições da besta do mar, como chifres, que simbolizam poder, como a figura do leão, que simboliza ferocidade, sagacidade, violência, a figura do leopardo, que simboliza rapidez, capacidade, também violência feroz, a figura do urso, que simboliza poder, força, peso, capaz de esmagar facilmente suas vítimas. Essas figuras também nos lembram que Satanás capacita os seus auxiliares com poder, com capacidades, força maligna para perseguir a igreja do Senhor. Portanto, meus irmãos, como ouvimos no domingo passado também, Satanás debaixo do programa soberano de Deus. Ele não age com soberania própria, mas debaixo do programa soberano de Deus, Satanás pode conceder ao mundo tronos, poder, autoridade, capacidade e meios para agir contra a igreja de Cristo. Hoje nós vamos ver mais algumas das ações da besta que emerge do mar. E, como disse os irmãos, no final do texto concluiremos com uma palavra de encorajamento à igreja, de exortação e encorajamento à igreja, que está nos versículos 9 e 10. Vejamos, portanto, nos versículos 5 a 7, o caráter blasfemo e a ação perseguidora da besta que surge do mar contra a igreja de Cristo. Foi-lhe dada uma boca que proferia arrogâncias e blasfêmias e autoridade para agir 42 meses, e abriu a boca em blasfêmias contra Deus, para lhe difamar o nome e difamar o tabernáculo, a saber, os que habitam no céu. Foi-lhe dado também que pelejasse contra os santos e os vencesse. Meus irmãos, Deus, em sua soberania e no exercício do seu governo providente, permite que Satanás, por meio da besta que surge do mar, isso é, o poder do Estado, comandado por homens ímpios, blasfemem do nome de Deus, do seu próprio nome, persigam a igreja do Senhor, lutem contra a igreja e, por um breve tempo, até vença a igreja. Ao considerar esse assunto, eu gostaria de, introdutoriamente, lembrar aos irmãos sobre dois temas importantes. Primeiro, a providência de Deus, o governo providente de Deus. Segundo, a perseguição à igreja de Cristo, que faz parte do texto. Primeiro, então, a providência de Deus. O que é a providência de Deus? Meus irmãos, a providência de Deus é o governo soberano, onipotente, sábio, justo e bom de Deus, pelo qual ele, utilizando-se de meios ou não, opera o seu querer sobre todas as coisas, em cada criatura e sobre todos os acontecimentos. Pelo governo soberano de Deus, nós sabemos, por exemplo, que o coração do rei está nas mãos do Senhor. Que não cai um fio de cabelo da nossa cabeça, se não for pela vontade do Senhor. Que não cai uma folha da árvore, se não for pela vontade do Senhor. Os nossos símbolos de fé, a nossa confissão de fé, o catecismo maior, o breve catecismo, nos apresentam definições boas, baseadas na Bíblia, do governo
providente de Deus, de como Deus age em sua providência. Eu vou lembrar duas dessas definições. Diz a nossa confissão a respeito do governo providente de Deus. Deus, pela sua muito sábia providência, segundo a sua infalível presciência e o livre e imutável conselho da sua própria vontade, o grande Criador de todas as coisas, para o louvor da glória da sua sabedoria, poder, justiça, bondade e misericórdia, sustenta, dirige, dispõe e governa todas as suas criaturas, todas as ações e todas as coisas, desde a maior até a menor. Nosso catecismo maior, quando nos ensina quais são as obras da providência de Deus, respondendo à pergunta 18, nos diz: as obras da providência de Deus são a sua muito santa, sábia e poderosa maneira de preservar e governar todas as suas criaturas e todas as suas ações para a sua própria glória. Também nós temos ouvido na exposição do livro de Apocalipse, especialmente na primeira sessão, capítulos 1 a 3, que Cristo está com a sua igreja, que Cristo está guardando a sua igreja. Também temos ouvido na exposição desse livro, capítulos 4, 5 e 6, que Deus reina soberanamente do trono do céu sobre todos os reinos e reis da terra. Reina sobre o reino do mal, reina sobre a sua igreja, reina sobre toda a história. Portanto, Satanás e seus anjos, as ações de Satanás e seus aliados contra Deus e contra a igreja, não escapam, meus irmãos, ao governo providente de Deus. Não estão fora do governo providente de Deus. Nós nunca devemos esquecer essa grande verdade quando lidamos com Apocalipse 12 e 13, com a ação de Satanás. Apocalipse é um livro sobre a vitória de Cristo e da sua igreja. Devemos também lembrar aqui, irmãos, que Deus permite que a sua igreja seja perseguida. Sim, Deus permite que o seu povo seja perseguido. Em sua providência, em seu governo santo, justo e bom, Deus permite que a igreja seja perseguida por Satanás e seus aliados até que Cristo venha. E por que Deus permite que a sua igreja seja perseguida? Irmãos, o crente verdadeiro, todo cristão verdadeiro, toda igreja verdadeira, sempre encontrou e sempre encontraremos oposição nesse mundo, incompreensão. O nosso primeiro inimigo é, como temos ouvido, Satanás e seus anjos. No entanto, também o mundo e seu mundanismo, o homem natural, na sua incompreensão da verdade, os falsos profetas, os falsos cristãos até, também se opõem a todos os verdadeiros crentes, a igreja do Senhor e a pregação do Evangelho. O conhecido pastor Martin Lloyd Jones, que pregou anos e anos na Inglaterra, em uma das suas pregações, fez essa afirmação: o Evangelho é uma tão completa contradição de tudo quanto o mundo defende, que sua posição leva necessariamente a um conflito com o mundo. Isso não pode deixar de acontecer, e esse é, portanto, o inevitável resultado do verdadeiro viver cristão. Paulo disse ao seu aluno Timóteo: todos quantos querem viver piedosamente em Cristo Jesus serão perseguidos. E Jesus advertiu aos seus discípulos que eles seriam odiados pelo mundo, perseguidos pelo mundo. Foi o apóstolo João, o mesmo que escreveu o Apocalipse, que registrou uma dessas advertências de Cristo para os seus discípulos e para todos nós. Em João 15, 18 a 21, Cristo disse: o mundo vos odeia, sabei que primeiro do que a vós outros me odiou a mim. Se vós fosseis do mundo, o mundo amaria o que era seu. Como todavia não sois do mundo, pelo contrário, dele vos escolhi,
Por isso o mundo vos odeia. Lembrai-vos da palavra que eu vos disse. Não é o servo maior do que o seu senhor. Se me perseguiram a mim, também perseguirão a vós outros. Jesus, para nos encorajar, disse: continuem pregando, porque se guardaram a minha palavra, também guardarão a vossa, os eleitos, os escolhidos do Senhor. O apóstolo Paulo também alertou a todas as igrejas onde ele pastoreou ou para quem escreveu cartas a respeito dos inimigos do Evangelho. É só observarmos nas cartas de Paulo como Paulo sempre adverte a igreja a respeito da perseguição de Satanás. Para os filipenses, ele instou com aqueles irmãos para que eles mantivessem cuidado com os inimigos da igreja, inclusive de dentro da própria igreja. Paulo diz em Filipenses 3,18: muitos andam entre nós, dos quais repetidas vezes eu vos dizia, e agora vos digo até chorando, que são inimigos do Evangelho, da cruz de Cristo. E Paulo adverte os irmãos de Filipenses também dizendo: vos foi concedida a graça não somente de crer em Cristo, mas também de padecer por ele. Esse é um versículo interessante que nos fala da graça de crer em Cristo, graça é favor imerecido, junto com a graça de padecer por Cristo. Nós, naturalmente, vemos a graça da salvação com gratidão, meus irmãos, e nos lembramos muito bem de que não merecemos ser salvos, que fomos salvos porque Deus, em sua grande bondade, nos salvou. Não que mereçamos, mas esse texto nos apresenta o sofrer por Cristo como graça, como favor de Deus. Eu só posso compreendê-lo no contexto de Paulo dizendo que nos é dado o privilégio de sofrer como Cristo, junto com Cristo, pelo Evangelho de Cristo. É uma graça para nós sofrermos por Cristo. Não que seja maravilhoso sofrer, ou algo de que nós estamos buscando sofrer, ou algo que não nos traga lágrimas aos olhos. Mas quando passamos por sofrimentos, por amor a Cristo, Deus está nos concedendo graça, irmãos, o privilégio imerecido de padecer por Ele. A igreja do tempo dos apóstolos sofreu, como já disse, grandemente por causa dos opositores do Evangelho. O contexto no qual Paulo, Pedro, João escreveram foi de perseguição à igreja. Por exemplo, o apóstolo Paulo, para termos mais um exemplo, registra na sua carta aos Coríntios, na sua segunda carta aos Coríntios, Paulo descreve no capítulo 11, 2 Coríntios 11, eu vou ler alguns versículos, como ele suportou sofrimentos por causa do Evangelho, perseguições. Paulo diz: 5 vezes recebi dos judeus uma quarentena de açoites menos um. Fui 3 vezes fustigado com varas, 1 vez apedrejado, em naufrágio 3 vezes, 1 noite e 1 dia passei na voragem do mar, em jornadas muitas vezes, em perigos de rios, em perigos de salteadores, em perigos entre patrícios, em perigos entre gentios, em perigos na cidade, em perigos no deserto, em perigos no mar, em perigos entre falsos irmãos, em trabalhos e fadigas, em vigílias muitas vezes, em fome, sede, em jejuns muitas vezes, em frio e nudez, em Damasco, o governador preposto do rei Aretas montou guarda na cidade dos Damascenos para me prender, mas num grande cesto me cercaram, me desceram por uma janela na muralha abaixo, e assim me livrei das suas mãos. E Paulo continua ainda mais falando das suas lutas. Outro exemplo é do apóstolo Pedro. Pedro escreveu sua primeira carta para encorajar os irmãos que estavam sofrendo por causa de perseguição. E no capítulo 4, versículos 1 a 4, Pedro diz: ora, tendo Cristo sofrido na carne, armai-vos também vós do mesmo pensamento, pois aquele que sofreu na carne deixou o pecado, para que no tempo que vos resta na carne, não vivais mais segundo as consciências dos homens, mas segundo a vontade de Deus. Porque basta o tempo decorrido para terdes executado a vontade dos gentios,
tendo andado em dissoluções, concupiscências, borracheiras, orgias, bebedices e em detestáveis idolatrias. Por isso, difamando-vos, estranham que não concorrais com eles ao mesmo excesso de devassidão. Pedro está dizendo, como vocês viveram assim no passado, e agora já não vivem, os que lhes conheceram, estranhando o vosso novo comportamento piedoso, difamam de vós e perseguem a vós. Portanto, meus irmãos, nós vemos que sofrimentos causados por Satanás e seus aliados, inimigos da igreja, fazem parte, irmãos, da realidade da igreja. Agora, irmãos nossos têm sido bem mais e diretamente perseguidos do que nós, em razão da sua fé, porque têm sustentado o testemunho do Evangelho e a pregação do Evangelho. Mas tanto o Senhor como os seus apóstolos sempre nos encorajaram a enfrentar esses sofrimentos. Sempre nos falaram de modo positivo e encorajador. Por exemplo, o nosso Senhor Jesus Cristo diz num texto conhecido das bem-aventuranças. Nós temos aquelas características do cristão nas bem-aventuranças, Mateus capítulo 5. E no final delas, Cristo diz, bem-aventurados sois quando por minha causa vos injuriarem e vos perseguirem, e mentindo disserem todo mal contra vós. Regozijai-vos e exultai, porque é grande o vosso galardão nos céus, pois assim perseguiram os profetas que viveram antes de vós. Paulo, já lemos hoje esse texto, na carta aos Romanos, Paulo diz, Romanos 5, 3-5, também nos gloriamos nas próprias tribulações, porque Paulo disse no início de Romanos 5, justificados, pois, mediante a fé, temos paz com Deus por intermédio do nosso Senhor Jesus Cristo, através de quem obtivemos acesso à graça na qual estamos firmes. E devemos nos gloriar disso, da justificação, mas também nos gloriamos nas próprias tribulações, sabendo que a tribulação produz perseverança, e a perseverança, experiência, e a experiência, esperança. Ora, a esperança não confunde, porque o amor de Deus é derramado em nosso coração pelo Espírito Santo que nos foi outorgado. Se você quiser ver o seu filho crescer fraco, protege demais ele. Super protege ele. Tente livrá-lo de todo o mal. Então você terá um menino certamente fraco. Deus não faz isso conosco. Ele permite que passemos por provas, por tribulações. Ele permite que a nossa fé seja testada, provada ao longo da caminhada. Tiago nos encoraja, nos dizendo, quando fala no início da sua carta, meus irmãos, tende por motivo de toda alegria o passardes por vários tipos de provações, sabendo que a provação da vossa fé, uma vez confirmada, produz perseverança. Ora, a perseverança deve ter ação completa, para que sejais perfeitos e íntegros, e em nada deficientes. E o apóstolo Pedro, lembrando dos ensinos de Cristo, nos ensinou, nos encorajou na sua carta, 1 Pedro 4, versículos 12 e 14, amados, não estranheis o fogo ardente que surge no meio de vós, destinado a provar-vos. Não estranheis como se alguma coisa fora do comum, extraordinária, vos estivesse acontecendo. Pelo contrário, alegrai-vos na medida em que sois coparticipantes dos sofrimentos de Cristo, para que também na revelação da sua glória, a revelação da glória de Deus é quando Cristo voltar, exulteis, vos alegreis, exultando. Se pelo nome de Cristo sois injuriados, bem-aventurados sois, porque sobre vós repousa o Espírito da glória e de Deus. Satanás pertence ou persegue aqueles que são de Cristo, aqueles sobre quem repousa o Espírito da glória, o Espírito de Deus, o Espírito Santo. E, portanto, meus irmãos, na providência de Deus, as perseguições, lutas, tribulações, sofrimentos que o crente enfrenta na jornada fazem parte da mão graciosa de Deus, agindo em nosso favor. Essas perseguições
provam que somos de Cristo, produzem perseverança, aumentam a nossa expectativa da glória, a nossa experiência do céu e dão a nós maturidade cristã, fortalecem a nossa fé. Talvez pensando nisso, o apóstolo Pedro diz na sua carta também: nisso exultais, embora no presente, por breve tempo, se necessário, sejais contristados por várias provações. Nisso no quê? Na salvação. O apóstolo Pedro começa a sua carta dizendo que nós somos salvos, fomos regenerados, salvos pelo poder soberano de Deus, estamos sendo guardados pelo poder de Deus. Nisso exultais. Nós temos uma herança eterna, Pedro diz no início da sua primeira carta. Nós devemos nos alegrar por isso, ainda que, embora aqui no presente tempo, por breve momento, sejamos contristados por várias provações, para que, uma vez confirmado o valor da nossa fé, muito mais preciosa do que ouro perecível, mesmo apurado por fogo, redunde em louvor, glória e honra na revelação de Jesus Cristo. Historicamente, de muitos séculos atrás, para que se possa extrair o que não é precioso do metal precioso, é preciso colocá-lo em fogo em alta temperatura, para que a sujeira, o que não é o metal, seja queimado. Deus permite, meus irmãos, que passemos por provações ao longo da jornada. Deus, na sua muito santa e sábia providência, permite que sejamos perseguidos e que soframos por amor a Ele, enquanto caminhamos para o céu, para a glória. E isso nos leva ao texto de Apocalipse 12, 13, onde a Bíblia fala da vitória de Cristo sobre Satanás e da perseguição de Satanás à igreja. Apocalipse 13, 5, 6, nos ensina que Satanás concede à besta do mar uma boca que profere blasfêmias e arrogância contra Deus e a sua igreja. Vamos novamente ler o versículo 5 e 6. Foi-lhe dada uma boca que proferia arrogâncias e blasfêmias, e abriu a boca em blasfêmias contra Deus, para lhe difamar o nome e difamar o tabernáculo, a saber, os que habitam no céu. Esse texto apresenta uma faceta do caráter de Satanás e, consequentemente, dos seus auxiliares que perseguem a igreja. Nesse caso aqui, a besta que surge do mar, ela é arrogante, é blasfema, difamadora e atrevida o suficiente para se levantar contra Deus e contra os habitantes do céu. Foi-lhe dada por Satanás uma boca para falar grandes blasfêmias. Blasfemar é difamar, como sabemos, é ridicularizar alguém. Arrogâncias, essa palavra, foi traduzida de grandezas, na verdade. Aqui significa falar grandezas. O termo traduzido por arrogâncias tem um sentido de engrandecer-se. É alguém que fala de si mesmo engrandecendo-se. Alguém que fala de si com arrogância. Por isso essa tradução, arrogância. Diz respeito à besta, o que ela faz, a sua maneira de agir, como um poder que auxilia Satanás perseguindo a igreja, que já sabemos, simboliza os estados na pessoa de seus governantes. Aqui não estamos, meus irmãos, nos referindo a qualquer um governante, mas nós temos essa característica ao longo da caminhada para o céu. Homens que falam de maneira arrogante de si mesmo, engrandecendo-se a si mesmos, tentando tomar o lugar de Deus. Podemos fazer referência histórica aqui a essa maneira arrogante de falar, a Senaqueribe, que foi rei da Assíria nos dias do profeta Isaías, e que afrontou Deus e a Ezequias, rei de Judá. Em Isaías 36, 18 a 20, esse rei, em Isaías 36, está afrontando ao Deus de Israel e ao rei de Judá, Ezequias.
E ele então diz: acaso os deuses das nações livraram cada um a sua terra das mãos do rei da Síria? A Síria vinha dominando as nações e estava prestes a invadir Judá. E então o rei Ezequias estava encorajando o povo a confiar em Deus. E um emissário de Senaqueribe fala desse modo: nenhum Deus livrou qualquer das suas nações das minhas mãos. Onde estão os deuses de Amate e de Arpade? Onde estão os deuses de Sevarfaim? Acaso livraram eles a Samaria das minhas mãos? Quais são, dentre todos os deuses destes países, os que livraram a sua terra das minhas mãos? Quem é maior do que eu? Esse rei arrogante foi destruído por Deus. Senaqueribe acabou sendo morto numa conspiração política por seus próprios 2 filhos. Deus o entregou nas mãos de seus filhos. Isaías 37, 36 a 38. Um outro exemplo de arrogância de governantes é o de Nabucodonosor, rei da Babilônia nos dias de Daniel. O reino da Babilônia era enorme, poderoso, e tendo crescido tanto, tendo tornado-se tão poderoso, Nabucodonosor encheu-se também de arrogância. E um dia, quando ele estava passando sobre o palácio real da cidade da Babilônia, ele então disse: não é esta a grande Babilônia que eu edifiquei para a casa real, com o meu grandioso poder e para a glória da minha majestade? O homem engrandeceu-se. Daniel 4:30. Mas Deus humilhou Nabucodonosor, essa história é mais conhecida, e não é figura. Deus humilhou Nabucodonosor, a ponto de fazê-lo pastar com os animais no campo. E pela misericórdia de Deus, Nabucodonosor reconheceu a grandeza de Deus. É ele que diz em Daniel 4:35. Deus é soberano, Ele é Senhor, Ele é o Altíssimo. Todos os moradores da terra são por Ele reputados em nada. E segundo a sua vontade, Ele opera com o exército do céu e os moradores da terra. Não há quem lhe possa deter a mão, nem lhe dizer: que fazes? Deus restaurou Nabucodonosor. Alguns comentaristas do livro de Daniel dizem que Nabucodonosor se tornou crente. Nem todos dizem, mas alguns dizem. Mas o que nós podemos dizer é que ele reconheceu, sim, a grandeza de Deus, a glória de Deus e o poder de Deus depois de ter sido humilhado e restaurado por Deus. Podemos lembrar também, nos dias do Novo Testamento, de Herodes, que tentou se engrandecer acima de Deus. Atos 12, versículos 20 a 23. Herodes, em dia designado, vestido de traje real, assentado no trono, dirigiu a palavra ao povo de maneira tão arrogante que o povo clamava: é voz de um Deus e não de um homem. Mas o que aconteceu com Herodes? A Bíblia diz que, no mesmo instante, um anjo do Senhor o feriu, por ele não haver dado glória a Deus, e comido de vermes, expirou. Todos os reis da terra, todos os parlamentos, todos os primeiros ministros, todos os governantes, todos os presidentes, príncipes, deveriam adorar a Deus e reconhecer que Deus reina sobre eles e dar a Deus a glória do seu reino. Nós veremos como isso acontecerá quando Cristo voltar. Mas não é isso, meus irmãos, o que acontece ao longo da história com os reis da terra, com muitos reis da terra. Aqui nós vimos alguns exemplos de governantes que proferiram palavras de arrogância contra Deus. Muito provavelmente o apóstolo João toma essa expressão, uma boca que profere arrogâncias, ou uma boca que se engrandece, de Daniel capítulo 7. Ali fala-se do reino da Babilônia, dos medo-persas, dos gregos e dos romanos. Daniel estava vivendo no reino da Babilônia, mas os medo-persas dominariam a Babilônia, e os gregos, os medo-persas, e os romanos, os gregos.
todos esses reinos se levantariam contra Deus e muito mais Roma, que estava nos dias do apóstolo João. E ali em Daniel 7:11, capítulo 7:11, fala-se de um poder que se levantaria nos últimos dias contra Cristo, um anticristo, representado por um homem que fala de maneira arrogante contra Deus, contra o culto, contra o povo de Deus, contra os santos, de maneira insolente. Daniel 7:8, Daniel 7:11 e 20. Daniel diz que esse anticristo se levantaria no fim dos tempos, e a semelhança de muitos governantes arrogantes, e até ainda mais do que eles, se exaltaria, se engrandeceria, se levantando contra Deus e contra a igreja do Senhor. Daniel descreve bem a ação desse anticristo na figura de um homem, no capítulo 11, versículos 36 a 39. Esse rei fará segundo a sua vontade, se levantará, se engrandecerá sobre todo Deus, contra o Deus dos deuses, falará coisas incríveis e será próspero, até que se cumpra a indignação, porque aquilo que está determinado será feito. Não terá respeito aos deuses de seus pais, nem ao desejo de mulheres, nem a qualquer deus, porque sobre tudo se engrandecerá, mas em lugar dos deuses honrará o Deus das fortalezas, a um Deus que seus pais não conheceram, honrará com ouro, com prata, com pedras preciosas e coisas agradáveis, com auxílio de um Deus estranho, agirá contra as poderosas fortalezas e aos que o reconhecerem, multiplicar-lhes-á a honra e fá-los-á reinar sobre muitos, e lhes repartirá a terra por prêmio. Eu sei que são muitas passagens, nem há tempo de ir falando sobre cada uma delas, mas essa é, meus irmãos, uma característica de reis contrários a Deus, que não respeitam nem deuses estranhos, e de um anticristo que se levanta contra Cristo e contra a igreja do Senhor, semelhante ao homem da iniquidade sobre o qual Paulo fala na sua segunda carta aos Tessalonicenses, 2 Tessalonicenses, capítulo 2. Eu vou ler apenas um ou dois versículos dessa passagem. Quando o apóstolo Paulo está falando da volta de Cristo, diz que não acontecerá a volta de Cristo antes que venha a apostasia, seja revelado o homem da iniquidade, o filho da perdição, o qual se opõe, se levanta contra tudo que se chama Deus ou é objeto de culto, a ponto de assentar-se no santuário de Deus, ostentando-se como se fosse o próprio Deus. Essas passagens, meus irmãos, nos fazem ver que a Bíblia fala desse caráter blasfemo que João descreve aqui em Apocalipse 13, como sendo o caráter da besta que surge do mar, na figura de estadistas, de governantes, de reis arrogantes que não temem a Deus, que engrandecem a si mesmo, que tentam tomar o lugar de Deus, e na figura do anticristo, que se levanta contra a igreja de Cristo, contra o Evangelho, contra a Bíblia, contra o povo de Deus. Diz João ainda que foi-lhe dada por Satanás, isso é, dada à besta que surge do mar, a autoridade para agir durante 42 meses. Nós já vimos esse símbolo várias vezes aqui em Apocalipse, no capítulo 11, versículos 2, 3, 9, e também no capítulo 12, versículo 6, versículo 14. Essa é uma figura, esses 42 meses, ou 1.260 dias, é uma figura desse período entre a primeira e a segunda vindas de Cristo. O tempo em que o Evangelho está sendo pregado, o tempo em que os irmãos estão dando testemunho do Evangelho, vocês e eu estamos dando testemunho do Evangelho nesse mundo, e todos os nossos irmãos em todos os lugares desse mundo, mas também o tempo em que a igreja está sendo perseguida por Satanás e pela besta que surge do mar. Nesse período, Satanás luta
para calar a igreja, também por meio de perseguição estatal, de reis, de governantes arrogantes e blasfêmios ímpios que se levantam contra o povo de Deus, que abrem a boca em blasfêmias contra Deus, para lhe difamar o nome e difamar o tabernáculo, a saber, os que habitam no céu. Essa figura do tabernáculo faz referência a Deus com o seu povo. Desde o Antigo Testamento, nós temos, na caminhada de Israel no deserto, um tabernáculo que foi erigido no meio do povo. Quando vocês lerem Êxodo, observem como o tabernáculo de Deus, que simboliza a presença e a habitação de Deus no meio do seu povo, está no meio das tribos de Israel. É a presença simbólica de Deus com o seu povo. No final de Apocalipse 21, nós veremos que Deus virá para tabernacular ou habitar com o seu povo. Portanto, essa é uma referência a Deus com o seu povo, a Deus e sua igreja. E aqui o apóstolo João está nos dizendo, como lhe foi revelado, que Satanás persegue, difama a igreja de Cristo ao longo dessa caminhada para o céu. Meus irmãos, nós estamos vivendo esse período no qual, observe os irmãos, como cada dia mais a pessoa e a obra de Deus são difamados, são blasfemados, são ridicularizados pelo mundo. E não me refiro aqui tão somente ao mundo em geral, mas também ao poder do Estado como uma instituição, as leis estabelecidas pelo Estado. Nós estamos nesse tempo em que a palavra de Deus é desprezada, cada dia mais se dificulta a proclamação do Evangelho. A palavra de Deus tem sido desprezada por nações que anteriormente se fundamentaram na palavra. Há nações que têm o seu fundamento histórico na palavra de Deus e têm rejeitado o Evangelho, e têm rejeitado a palavra de Deus. Há nações onde o Evangelho brilhou gloriosamente, que já não reconhecem mais vocabulário cristão, onde quase já não se fala mais do Evangelho. A palavra de Deus tem sido desprezada por nações, pelo Estado, como norma de vida para a sociedade. Mesmo em nações onde não havia um governante que conhecesse a Deus, em séculos passados, havia temor de Deus e da palavra de Deus. Mas isso tem sido desprezado cada dia mais, meus irmãos, pelos homens. Se os irmãos não têm observado ou ouvido esse tipo de notícia, em muitos lugares a simples oração numa sala de aula tem sido proibida, a simples menção às Escrituras tem sido proibida, a leitura de um texto numa sala de aula tem sido proibida, de maneira estatal mesmo, por meio de leis. Isso é, meus irmãos, o mundo se levantando contra a igreja do Senhor, a besta que surge do mar, ocupando ou tentando ocupar, tomar para si o lugar que é de Deus. Tomar para si as mentes das pessoas, tomar para si a proeminência de Deus, do Evangelho, da glória do Evangelho. A João foi revelado que a besta que surge do mar persegue a igreja e vence. Nós já ouvimos sobre isso anteriormente aqui em Apocalipse. Foi-lhe dado também que pelejasse contra os santos e os vencesse, versículo 7. Foi-lhe dado significa que o próprio Deus, em sua santa providência, permite que a besta tenha autoridade sobre os santos, isso é, sobre a igreja, alguma autoridade sobre a igreja. E o que isso significa, meus irmãos? Significa que a igreja será cada vez mais oprimida pelo poder de Satanás através da besta que surge do mar. Como nós já ouvimos em Apocalipse capítulo 11, versículo 7, em algum momento, antes da vinda de Cristo, Deus permitirá que a sua igreja seja silenciada, grandemente silenciada. Em algum momento, Deus permitirá a Satanás
silenciar a igreja de Cristo, um tempo em que a pregação será escassa ou talvez inexistente, um tempo em que a obra de pregação, a obra de missões, de proclamação do Evangelho será bem diminuída ou desaparecerá, um tempo em que parecerá para o mundo ímpio que a igreja foi vencida por Satanás. Às vezes nós não nos damos bem conta, meus irmãos, do privilégio que nós temos de ter liberdade de vir adorar a Deus. E às vezes, por causa de uma chuva que aparece no horizonte, já estamos pensando se vou ou não. Eu sei que há problemas reais que impedem, às vezes, de vir à igreja. Às vezes, por causa de um simples problema. Às vezes, o problema não é tão simples. Mas já estamos imaginando se vou ou não para a igreja. Isso é porque nós temos esse privilégio de estar num lugar confortável, bom, livre, onde podemos adorar a Deus, cultuá-lo. E não devemos desprezar isso, meus irmãos. Há pouco tempo atrás, nós fomos, de certo modo, cerceados da nossa liberdade de atender à convocação solene no domingo, no dia do Senhor, e vir adorá-lo. E nós devemos atentar para a liberdade que Deus nos dá. Haverá tempo em que a igreja não terá toda essa liberdade. Haverá tempo em que Deus permitirá a Satanás que a igreja não tenha toda essa liberdade. O texto continua nos dizendo que Satanás dará autoridade à besta para dominar até sobre os povos da terra, e muitos o adorarão a besta. Versículos 7 e 8, deu-se ainda autoridade sobre cada tribo, povo, língua e nação, e adorá-la-ão todos os que habitam sobre a terra, aqueles cujos nomes não foram escritos no livro da vida do Cordeiro, que foi morto desde a fundação do mundo. Meus irmãos, esses versículos nos informam que Deus permitirá que Satanás, por meio da força instituída do Estado de homens ímpios, de governantes ímpios, tenham a autoridade sobre cada canto da terra, uma espécie de domínio mundial mesmo. Infelizmente, essa passagem aponta para estados tão fortes em termos de seus governantes ímpios e blasfemos, que exigirão até adoração ou culto ao Estado. Isso não é novo na história. O próprio apóstolo João, no seu tempo, lidou com esse problema de adoração aos imperadores. O Estado romano instituiu a adoração ao imperador, o culto ao imperador. Os cristãos sofreram por causa disso. Eles não adorariam ao imperador como Deus, porque tem um só Senhor, o Senhor Jesus Cristo. Tristemente, o texto diz que todos os que habitam sobre a terra adorarão a besta que surge do mar. Adoração é culto mesmo. Trata-se de culto ao Estado, a governos, a governantes. A João foi revelado que a população da terra seguirá as diretrizes, por assim dizer, dessa besta que surge do mar, lhe dará louvor, honra, glória, culto. Os povos como um todo, em todos os continentes, seguirão e venerarão o anticristo, talvez na figura de um homem que será admirado e aclamado por todos, menos por um povo, o povo de Deus, a igreja do Senhor. Todos os que têm o seu nome escrito no livro da vida do Cordeiro não adorarão o anticristo. Esses que foram eleitos por Deus em Cristo desde antes da fundação do mundo, são protegidos pelo sangue de Cristo desde a fundação do mundo. De fato, desde antes da fundação do mundo, no plano soberano de Deus. Já havia, meus irmãos, provisão de Deus em Cristo para a sua igreja. Por isso que o apóstolo Pedro, na sua carta, 1 Pedro 1, 18 a 21, diz: não foi mediante coisas corruptíveis, como prata ou ouro, que fostes resgatados do vosso fútil procedimento que vossos pais vos legaram, mas pelo precioso sangue, como de cordeiro, sem defeito, sem mácula,
o sangue de Cristo, conhecido com efeito antes da fundação do mundo, porém manifestado no fim dos tempos por amor de vós, que por meio dele tendes fé em Deus, o qual o ressuscitou dentre os mortos e lhe deu glória, de sorte que a vossa fé e esperança estejam em Deus. Aqui, irmãos, o apóstolo Pedro está dizendo, nós fomos agraciados, lavados, retirados, resgatados de um mundo corrupto, da nossa própria corrupção e pecado, pelo sangue de Cristo, que foi revelado no tempo, mas planejado na eternidade, antes da fundação do mundo. E é nele que está a nossa esperança eterna. O texto é concluído com os versículos 9 e 10, com uma exortação e um encorajamento para nós. Eu quero então concluir com esses últimos dois versículos, versículos 9 e 10. Se alguém tem ouvidos, ouça. Se alguém leva para cativeiro vai. Se alguém matar a espada, necessário é que seja morto a espada. Aqui está a perseverança e a fidelidade dos santos. Nós temos aqui primeiro, meus irmãos, uma exortação. Se alguém tem ouvidos, ouça. E os irmãos lembram dessa exortação dos capítulos 2 e 3. Ela apareceu no final de cada carta escrita às 7 igrejas, onde Cristo encoraja, exorta, anima a igreja, também adverte a igreja dos seus pecados. Sempre aquelas cartas terminam com essa palavra. Se alguém tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz às igrejas. E lembramos, meus irmãos, que essa é uma exortação que, aqui nesse contexto de Apocalipse 13, aponta principalmente para dois fatos. Primeiro, o fato de que nós temos um grande inimigo e que a igreja vive sob intensa perseguição nesse mundo. Segundo, o fato de que Deus está guardando o seu povo. Deus está protegendo o seu povo, conduzindo o seu povo. Deus está guiando o seu povo em Cristo. De maneira que essa palavra nos é dita no contexto ou no versículo em que João diz Jesus Cristo, o Cordeiro de Deus, já morreu, já ressuscitou, para que nós tenhamos vida eterna nele. Para que nós tenhamos segurança eterna nele. E ainda que nós sejamos, meus irmãos, mortos nesse mundo, digo literalmente, ainda que sejamos mortos nesse mundo, por causa da fé em Cristo, do testemunho do Evangelho, da proclamação do Evangelho, nós temos vida eterna em Cristo Jesus, o nosso Senhor. Portanto, não devemos temer essas perseguições, considerando-a debaixo do nosso conhecimento da doutrina da providência de Deus, do amor de Deus por nós, do cuidado de Deus por nós. Essas verdades aqui também nos trazem um encorajamento. No versículo 10, se alguém leva para cativeiro vai. Se alguém matar a espada, necessário é que seja morto a espada. Aqui está a perseverança e a fidelidade dos santos. Esse versículo, meus irmãos, é cheio de variantes no texto original e pode ter várias interpretações, e principalmente duas interpretações. A primeira delas diz respeito à retribuição àqueles que perseguem e matam os cristãos. A retribuição de Deus sobre eles. Nesse caso, esse versículo deveria ser entendido, ou deve ser entendido, do seguinte modo. Se você levar um cristão para o cativeiro você irá. Se você matar um cristão à espada, também será morto à espada. Nesse sentido, o versículo fala da retribuição justa de Deus àqueles que perseguem a igreja de Cristo. E é um encorajamento, consolo para o crente. Mas há outra maneira de entender esse versículo, é difícil de definir. Diz respeito aos cristãos e encoraja a nós a perseverar com paciência. Então, João estaria dizendo, se alguém levar para o cativeiro, como fazem os que perseguem a igreja, terminará indo para o cativeiro também. Se vocês agirem como cristãos,
como agem os que lhes perseguem, vocês sofrerão também por isso. Se alguém matar como fazem os que perseguem vocês, se vocês agirem do mesmo modo, também sofrerão as consequências disso. Portanto, sejam pacientes e perseverantes em meio às lutas, não agindo do mesmo modo como fazem os seus perseguidores. Seja de um modo ou seja de outro, meus irmãos, o que temos aqui é um encorajamento do Senhor para nós, um encorajamento para que perseveremos na fé pacientemente em meio às lutas, um encorajamento sabendo que Deus toma vingança, a Deus pertence a vingança, sobre aqueles que perseguem a igreja do Senhor. Em qualquer desses casos, fala-se no texto na perseverança e na fidelidade dos santos. O apóstolo João revela a perseguição à igreja por meio da besta que surge do mar e nos encoraja a perseverar no final do texto. Aqui está, isso é, em meio a essas circunstâncias, está a perseverança da igreja e a fidelidade da igreja, dos santos em Cristo Jesus. Que Deus, na sua graça, nos dê fidelidade, fervor e fé para continuar servindo a Ele em meio às perseguições, vindo de onde vierem, enquanto caminhamos para a Canaã celestial, a glória eterna, onde descansaremos de toda a luta, meus irmãos, quando Cristo, nosso Senhor, voltar. Amém. Vamos, meus irmãos.